abre para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Toma o teu respectivo assento, aqueles que podem, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor rasgue os céus nessa manhã sobre esta casa de oração. Eu peço que o Senhor acampa anjos ao nosso redor, anjos com espadas flamejantes, bradando em vossos corações, para que você e eu estejamos preparados e não se preparando, para que aonde houver algum espírito de enganação, aonde tiver algum espírito de contenda, aonde que tiver um espírito satânico ou diabólico, seja queimado pelo fogo consumidor da espada do Espírito Santo de Deus, e que a igreja preparada possa absorver a santa palavra de Deus em vossos corações, porque aquele que era, ele é e há de vir. E toda a igreja que crê, diga amém. Aplauda o nome de Jesus, irmão, porque ele é bom, perfeito e ele é agradável. Dá um pouco de grave no microfone, por favor. E graças a Deus, irmãos, nós estamos diante de uma parábola do nosso Senhor Jesus Cristo, relatada pelo nosso irmão por nome de Mateus. A Bíblia está nos dizendo, irmão, que Jesus Cristo está comparando o reino dos céus com um casamento. A Bíblia está dizendo que a volta do Senhor Jesus Cristo é semelhante a uma noiva que espera o noivo. E diga-se por passagem, a Bíblia por si só já compara no Antigo Testamento a Israel como a esposa e Deus como o marido. E no Novo Testamento a Bíblia já traz a igreja como a noiva e o nosso Cristo Redentor e Salvador como o noivo. E olha para cá, em um casamento existe relacionamento, em um casamento existe intimidade. Isto porque a noiva, ela se entrega ao marido, e o marido, ele se entrega à esposa. Então vemos nesta passagem que a Bíblia está relatando que a volta do Senhor, ela será semelhante a um esposo que se entrega para a esposa, e uma esposa que se entrega ao seu marido. Só que veja comigo, esta é uma passagem a qual traz muitas interpretações diferentes. Pessoas pensam que é Jesus Cristo falando com Israel, outros vão dizer ainda que não, isto é para a igreja do Senhor. Alguém abre a boca na congregação para dizer: não pode ser a igreja, porque senão o azeite vai representar o Espírito Santo. E diga-se por passagem, a Bíblia fala que as 5 prudentes fala para as outras 5 loucas e comprar o azeite, e o Espírito Santo de Deus não pode ser comprado. E diz a palavra do Senhor, seja de uma interpretação ou seja de outra interpretação, a verdade é que se não houver relacionamento, que se não houver intimidade, que se não houver a entrega, que se não houver a santificação e a preparação, não tem como se aconchegar ao colo do rei, não tem como se abraçar ao colo do marido, não tem como ter uma intimidade com o marido sem houver uma entrega de totalidade. Aleluia. Olha para cá, nós estamos diante de um texto que Deus está prometendo vir buscar a sua noiva. Nós estamos diante de um texto que Deus está se prometendo dar-se em casamento aqueles ou aquelas que nele creem e esperarem. A Bíblia nos fala que no Antigo Oriente Médio havia-se pelo menos 3 tipos de relacionamento. Havia-se pelo menos 3 tipos de relacionamento. Havia-se 3 tipos de noivado. O primeiro era aquele o qual o noivo e a noiva não escolhiam uns aos outros, mas era o marido, era o pai e a mãe de ambos os casais que iria estudar a conduta do pretendente, iria ver a situação de habitação da pretendente, um pai e a mãe, e analisar se um
é compatível ao outro na área espiritual, na área financeira, na área habitacional, se os dois poderão caminhar juntos, segundo a cultura dos vossos pais. O segundo modo de noivado era avaliado pelo próprio marido, que iria se dar em casamento. O noivo escolhia a pretendente, ia-se até ela e dava-se um anel, declarando: você é separada para mim, você é santificada para mim, nada e nem ninguém poderá, aleluia, esse som está estranho, nada e nem ninguém poderá intervir no meu lugar, até que eu volte para casar contigo. Este anel representa o nosso casamento, a nossa santificação. A terceira linha de noivado, vista que estamos falando de uma cultura oriental, havia-se algo chamado-se, louvado seja Deus, algo que a noiva e o noivo, eles se retiravam do ambiente o qual eles estavam ali, preparados para dar-se em casamento uns aos outros. Eles passavam dentro de tendas por tempo de 7 dias. Quantos dias? Durante 7 dias, conhecendo um ao outro. Durante 7 dias, um compartilhava com o outro, falava-se da pessoa atual para o outro. E olha para cá, e dentro desses 7 dias, dentro de tendas, eles poderiam, santo é o nome de Jesus, ter as suas relações e se conhecerem de forma profunda. Essas 3 maneiras de separar-se, louvado seja Deus, tira o agudo, filho, e põe o grave. Essas 3 maneiras de se separar para o noivado, está melhorando, meu amado, é por aí, esse é o caminho. Essas 3 maneiras de se separar para o noivado, santo é o nome de Jesus, é que era o costume. Todavia, Jesus Cristo, ele está separando a sua esposa e a sua noiva, louvado seja Deus, buscando, graças a Deus, aqueles a qual estão preparados. Repita comigo: preparados. E não aqueles que estão se preparando. Porque uma noiva, quando decide dar-se em casamento ao seu noivo, ela não vai se preparar para o casamento, é sinal que ela está preparada para casar. A noiva, a qual vai se entregar para o seu marido, ela não vai se preparar para poder conhecer o seu marido, ela vai se casar, porque ela já está preparada para casar com o seu marido. Alguém aqui na tribuna está entendendo? A noiva que Cristo vai buscar não é a que está se preparando, irmão, é a que está preparada. A noiva que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores irá levar para morar no céu. Não é a igreja que está se preparando, mas a igreja que está preparada. Olha para cá. O noivo não busca uma mulher, o marido não busca uma esposa que ainda está se formando. Um homem não quer uma mulher que ainda está se formando. Um homem não quer uma mulher, aleluia, que está ainda se preparando, não. Um homem espera ter uma mulher preparada, uma mulher experiente, uma mulher virtuosa. E toda mulher espera ter um marido da mesma maneira, preparado, pronto. Um homem que é o provedor da casa, a mulher que é sábia e edifica, o homem que é o sacerdote e a mulher que ajuda e auxilia. Olha para cá, Deus não está buscando uma igreja que ainda vai se preparar, não. Não é essa igreja que vai entrar no céu. A igreja que Jesus Cristo vai buscar na terra é a igreja que está preparada. Eu estava no culto quando o missionário Rogério trouxe a palavra introdutória. Jesus Cristo, ele não fez uma proposta. Jesus, ele fez uma afirmação. Ele não falou: vocês podem ser o sal e a luz, não. Ele disse: vós sois o sal, vós sois a luz. Porque a igreja de Cristo ou é ou não é, ela não vai ser.
Quando Cristo ele morre na cruz do Calvário e entrega o seu espírito ao Senhor, porque nem a morte pôde matar Jesus Cristo, nem o aguilhão pôde tragar Jesus Cristo, nada pôde impedir a vida do nosso Senhor. E Ele mesmo diz: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Aleluia! E quando Ele diz tetelestai, está consumado, Ele está dizendo que todos aqueles que nele crê, que todo aquele que Ele observar, será salvo. Então, irmão, quando você vem para o Evangelho de Cristo, não dá para você caminhar como aquele manco da Porta Formosa, que ora estava abaixo e ora estava em pé, ora estava para baixo, ora estava em pé. Não dá para ficar, irmão, mancando na presença de Deus. Ora eu estou bem e ora eu estou mal. Ou você é servo ou você não é. Eu vou falar bem baixinho. Tem crente que só serve quando está bem. Tem crente que só se sente abençoado quando tem dinheiro e tem carro para andar. Você pode ver nos tempos de Jó, olhavam-se para Jó e diziam: ele é um homem de Deus, é um homem abençoado por Deus. Por quê? Porque Jó tinha tudo. Tanto que Satanás entra no céu, invade o céu e diz: ele é assim porque você dá tudo. Tem gente comparando o bem material com a bênção do Senhor. Ser abençoado por Deus, irmão, é adorar quando tudo falta. Ser abençoado por Deus, irmão, é estar servindo quando está precisando de recurso, é entregar quando precisa receber, é abraçar quando precisa de abraço, irmão. Não é uma igreja que está se preparando, é uma igreja que está preparada. Olha para cá. Todas as interpretações que vêm acerca da parábola das 10 virgens, 5 são sábias, prudentes, e as outras 5 são loucas, insensatas. Eu vou falar de novo, olha para cá. 5 delas são prudentes, e as outras 5 delas são insensatas ou loucas. Olha para cá. Apesar de ambos os grupos de 5 mulheres prudentes e 5 mulheres insensatas, todas as 10 estavam juntas, buscando o mesmo Senhor. Todas elas estavam esperando o mesmo noivo. Todas elas estavam com as mesmas vestes. Todas elas estavam com a mesma lamparina. Olha para cá. Sabe aquele culto que você entra e você olha, todo mundo aqui é crente. Por quê? Porque eu estou vendo. Sabe aquela rua que você anda, aquela ali é uma mulher de Deus. Por quê? Porque eu estou vendo. Vendo o quê? Como se veste, como anda, como fala, como se comporta. Eu estou vendo a lamparina, porque a lamparina ela pode ser vista, irmão. A lamparina ela pode ser enxergada de longe. As roupas podem ser observadas. Aleluia, o testemunho, aleluia. Olha para cá. A Bíblia não fala que as 5 loucas tinham mau testemunho. A Bíblia não fala que as 5 loucas falavam palavrão. A Bíblia fala que as 5 loucas estavam vestidas, prontas para casar. E elas possuíam a lamparina. Olha para cá. As 10 caminhavam junto. As 10 clareavam o caminho junto. As 10 estavam em busca do mesmo marido, do mesmo Senhor. Elas tinham o mesmo propósito, caminhavam em comum. Quem sabe elas oravam junto, quem sabe elas cantavam indo juntos, quem sabe elas davam a paz de Deus, não a paz de Deus do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus, não a paz. Seja de qual for a maneira, elas carregavam a mesma Bíblia. A diferença
não estava no estereótipo dela. A diferença estava no interior. Eu vou falar baixinho para ver se tu pega. Jesus, ele não está vindo buscar uma igreja que está se preparando. Jesus está vindo buscar uma igreja que está preparada. A Bíblia diz que quando o soar da trombeta tocar, Jesus Cristo aparecerá nas nuvens. Olha para cá. E como de um piscar de olhos, seremos arrebatados com Ele. Olha para cá. Não é Ele que arrebata a igreja é arrebatada, Ele recebe a igreja. Alguém vai dizer que a parábola das 10 virgens é acerca de um Messias. É acerca de que o Machia dos judeus irá vir em seu cavalo branco. Por quê? Porque o primeiro rei de Israel, ele era forte, musculoso, ele era alto, ele era temido, ele era respeitável, ele detinha os inimigos de Israel. E por isso que o meu Machia, ele virá em um cavalo branco, ele virá com uma espada afiada. Mas olha para cá, o Deus de Israel, ele não mudou. O Deus de Israel, ele não veio para tirar. Aleluia, eu vou falar. A intenção do Cristo não é resolver o seu problema. Porque a palavra Machia, ela significa o Cristo. A intenção do Cristo, o esperado de Israel, não é resolver o problema da nação, porque é esse Machia que os judeus esperam. Aquele é quem vai resolver os problemas das nações, aquele é quem vai impedir as guerras. Só que a Bíblia que eu leio diz que o Cristo, quando retornar, nós o encontraremos com Ele nas nuvens. O Cristo que eu estou esperando é o que vai me encontrar nas nuvens, não é o que desce no cavalo branco. Mas por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, olha para cá, porque não é o que desce com o cavalo branco? Porque a Bíblia diz que nós encontraremos com Ele no céu, sim ou não? A igreja que está se preparando ou preparada? Olha para cá, porque se estiver preparando não tem estrutura para subir. Encontra-se com Ele nos ares, e Ele nos leva para as bodas dos cordeiros. Olha para cá, no texto qual nós acabamos de ler, a Bíblia diz que quando o noivo chega, o arauto está gritando: ah, levantai, porque aí vem o noivo. Quando assim o prudente levanta, a lamparina está acesa, e se apagar, o azeite reserva está preparado. O azeite reserva está preparado. A Bíblia diz que o marido, ele chama a noiva para se adentrar com ele para as bodas. O Cristo que a igreja preparada espera é aquele que se encontra com Ele nas nuvens e leva para as bodas. E acontece aqui na terra, aqueles que esperaram para se preparar, acontece aqui na terra, aqueles que ainda, esse pecadinho aqui acho que não tem nada a ver, deixa ele aqui comigo. Vou aos cultos aos domingos, já está tudo certo. Posso ajudar? Não, dessa vez eu não vou ajudar, na próxima eu ajudo. Aqueles que erraram o alvo, fica. E acontece que durante 7 anos, quantos anos? É engraçado que na terceira, o terceiro modelo de casamento judaico, ou perante a cultura oriental, porque queira você ou não, nós somos descendentes do Oriente. Olha para cá, queira você ou não, a terceira
O terceiro molde de casamento: o noivo e a noiva adentravam-se num lugar à parte separado, e por 7 dias ficavam ali. Quando o Mashiach leva a igreja preparada, durante 7 anos, os que ficaram esperando para se preparar, vão experimentar da ira do rei, da ira do Hashem, que segundo os judeus é quem eles o adoram, o Adonai, e nós também o adoramos. E olha para cá, passa-se os 7 anos, a grande tribulação acontece na terra. A Bíblia diz que em um determinado dia o sol não dará o seu brilho, e nem a lua dará a sua luz, e as estrelas do céu, elas cairão, e os cosmos serão abalados, até que o Cristo, ele retorna. Aí sim, o cabelo é branco como a neve, os seus olhos é como chama de fogo, da sua língua uma espada afiada de 2 fios, em seu peito um cinturão de ouro escrito: a sacerdote eterno, segundo a ordem do Melquisedeque. Ele está montado num cavalo branco, e na sua coxa está escrito: é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que tem uma diferença: esse Cristo, quando ele desce, ele está com a sua esposa. Esse Cristo quando desce, porque o casamento, irmão, quando houve o casamento, o marido fica com a esposa e a esposa com o marido. O Cristo pega a esposa, casa com ela e ele retorna, aleluia. Olha para cá, ele pisa no Monte das Oliveiras. Na onde? No Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo de número 14. O Monte das Oliveiras ele não suporta, e ele fende em 2 partes. De dentro do monte emana um rio, e cumpre-se o que o imperador Daniel acabou de ler. Ezequiel capítulo de número 47, versículo de número 9. E acontece que aonde este rio passar, aonde não tem vida, começa a gerar vida. Aonde está estéril, vira fértil. Aleluia! Porque é impossível Jesus Cristo entrar num lugar e não transformar o que ali está. A transformação de Cristo, irmão, ela é instantânea na vida do crente. Porque já vem algo chamado moralidade na minha vida. Eu sei que trair a minha esposa é pecado. Eu sei que mentir é errado. Eu sei que fazer fofoca eu vou prejudicar alguém. Eu sei que falar mal de alguém que não está presente é falta de caráter. Isso se chama moralidade, caráter. Isso se chama integridade. Isso já vem dentro de todo ser humano. Só que quando você recebe Cristo na tua vida, é selado com o Espírito Santo de Deus. Quando você declara o Senhor como teu Salvador, Ele te sela com o Espírito Santo de Deus. Você deixa de ser criatura e passa a ser filho. Olha para cá, você deixa de ser criatura e passa a ser filho, aleluia. Quando Ele te sela com o Espírito Santo, Ele está declarando: você é meu e eu sou seu. Automaticamente, todos os pecados que eu entendo que me afasta de Deus, vem aqui, ó, na minha consciência. Porque tem gente esperando Deus abrir a cabeça, o crânio, colocar a mão lá no cerebelo e arrancar o HDI, arrancar, aleluia, a memória, arrancar aquilo que... Não, Deus não vai fazer isso, irmão. Ele quer que você tenha caráter. Ele quer que você esteja preparado. Ele quer que você renuncie os desejos e as vontades. Ele quer que você entenda o que é ser servo. Olha para cá. A igreja do Cristo é a que está preparada. A igreja do Cristo é a que está pronta para casar com o noivo. Porque a volta de Cristo ela é iminente, irmão. Como eu sei disso?
perguntaram para Jesus enquanto ele estava em terra: Senhor, mas quando e qual hora será a vinda do grande rei? Quando será a sua grande volta para nos levarmos embora para este reino? E o grandão da Galileia responde: olha para cá, o dia e a hora nem o filho e nem os anjos sabem, mas estejais prontos, estejais preparados, para que ninguém vos engane. Ele não falou para eles ir se preparando, ele falou: estejais prontos para a volta do Senhor. Olha para cá. Quando falamos de escatologia, é um assunto que eu particularmente gosto muito de debruçar na palavra de Deus. Porque quando falamos de escatologia, estamos falando dos fins dos tempos. Estamos falando de uma doutrina teológica que aponta para o fim da humanidade e o fim da terra. E talvez você não percebeu, nós estamos a um passo da terceira guerra mundial. Eu não sei o que você fica fazendo da tua vida, mas o mundo está se abalando. Olha para cá. O mundo está entrando em colapso. Você não percebeu ainda? Eu vou falar. Na Europa existem cidades que já entregam em supermercados alimentos com até 25 anos com prazo de validade. Você não sabia disso? Na Europa existem grandes pessoas que são capazes de sobreviver embaixo da terra, dentro de seus bunkers, por até 20 ou 25 anos, sem sair de lá, porque estão estocando alimentos. Porque eles perceberam que alguma coisa não está certo na terra, que o fim está próximo. O problema é que o brasileiro é muito acomodado. Olha para cá. Talvez você não percebeu que o que está acontecendo é uma preparação para a chegada do anticristo. E a igreja não está se preparando e não está preparada para receber o falso profeta, e nem para passar pela grande tribulação, mas para morar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha para cá. Quando falamos dos fins dos tempos, nós precisamos observar alguma coisa nesse atual dia que nós vivemos agora. Já existe um templo na Ásia Menor. Louvado seja Deus. O qual neste templo pode-se adorar cristãos, islâmicos ou muçulmanos e judeus. Judeus, cristãos e muçulmanos adorando no mesmo templo. Que isso, pastor? Está pregando a desigualdade, o preconceito religioso? Não. Eu estou te alertando porque a Bíblia diz que para a chegada do falso profeta haverá um só Senhor, um só reino e um só governo. E nesse templo está dizendo que só existe uma religião, um só governo. Este reino está declarando. Hoje esse templo já existe, a mesquita está construída, você pode ir lá adorar, junto com muçulmanos, junto com judeus, junto com cristãos, está lá, só você ir lá. Na Europa, em alguma parte, o primeiro estado, se não me engano, foi em Maringá. A Visa, cartão de crédito da Visa, eles depositaram dinheiro pesado para tirar a cédula de questão e colocar a moeda digital. As pessoas se empolgaram com o tal do Bitcoin, até viram como investimento. Porque não lê Bíblia. As pessoas se empolgaram com a tecnologia, se empolgaram como ganhar dinheiro com a internet. Porque não lê Bíblia. Porque se lesse Bíblia e comparasse com a história que você vive, você ia se lembrar uma época em que não houve internet. Fizeram-se filas para poder comprar no mercado, porque eles travaram o planeta Terra na internet. Houve-se uma explosão cósmica.
na atmosfera, o qual abalou as fibras ópticas, e ninguém no planeta Terra pôde acessar a internet. E o mundo parou. Sabe qual que é o problema? A humanidade de hoje está focada na matéria e não no Criador. Sabe qual que é o problema? As pessoas de hoje em dia estão esperando a bênção e não o abençoador. Estão declarando bênçãos nas suas vidas, material para sua família, e esquecendo que a melhor morada é lá no reino dos céus, que vocês são dessa terra, mas vocês não vão habitar nela. Olha para cá. Jesus vos chamou, vos batizou e vos separou nesta terra, mas para te tirar dela. Quando interrogaram a Jesus Cristo e perguntaram para ele: é você que é o rei dos judeus? A resposta de Jesus: tu dizes que eu sou, vírgula, em verdade sou rei, mas o meu reino não é nessa terra. O que Jesus está declarando é que ele não é um rei de uma só nação, mas de nações. Ele está declarando que o reino dele não é material desta terra, mas é espiritual na eternidade. Ele está declarando que todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, ele viverá, ele viverá. Eu vou falar. Os evangelistas do Novo Testamento, eles disseram que a vinda deste rei, a vinda deste noivo, a vinda desse esposo é semelhante aos dias de Noé. Você não lembra? Eu vou refrescar sua memória. A Bíblia diz que nos dias de Noé, ele pregou mais de 100 anos na vida daquele povo. Olha para cá. Deus deu uma ordem para Noé: Noé, ajunta 100 cães de Jafé e construa uma arca. É interessante que fazia-se mais de 3 anos. Quantos anos? Que não caiu uma gota do céu. Mais de 3 anos nem orvalho formava-se mais na grama. A cidade que Noé habitava não era uma cidade marítima, e nem tinham córregos por ali. Se Deus te perguntar e te pedir para fazer uma coisa longe da sua realidade, qual vai ser sua resposta? Ah, mas eu acho. Sempre é assim. Ah, mas talvez. Sempre tem um mais. Sempre tem um questionamento. Não, por que ali? Por que nesse endereço? Por que naquele lugar? Por que aquela pessoa? Mas com Noé foi diferente. Eu faço, Senhor. O propósito é o Senhor quem sabe. Eu cumpro o meu ministério, independente do endereço, independente do lugar, independente das pessoas que querem ouvir, independente das pessoas que querem me acusar, independente das pessoas que querem me afrontar. Eu cumpro a minha chamada. Não sou eu quem decido para onde a misericórdia e a salvação chega. Olha para cá. A Bíblia diz que Noé passa 100 anos pregando a mensagem da salvação. Qual é a mensagem? Arrependei-vos de vossos maus caminhos. A pregação de Noé não durava muito tempo. A pregação de Noé era uma só: arrependei-vos dos vossos maus caminhos, porque Deus vai destruir a terra. Não ouviram Noé, mas Deus permitiu. Olha para cá. Deus permitiu. Pega isso para a sua vida. Deus permitiu aquela geração ver a construção da arca. Chegava em Noé: Noé, você está construindo esse barco aí, você está ficando louco. Quantas vezes olharam para você: para que isso, para que aquilo, você está ficando pirado, é um exagero de ministério isso daí. Não tem necessidade de fazer isso, abrir aquilo, começar aquele outro, fazer esse monte de coisa.
É? Deus permitiu ver a construção. Deus permitiu o povo ouvir. Olha para cá, a mensagem de Noé. Aí a Bíblia ela dá um tema interessante. Muitos casavam-se e davam-se em casamentos. Muitos festejavam e bebiam e alegravam-se entre si, até que a porta da arca se fechou e ninguém viu. Até que a porta da arca se fechou e ninguém percebeu. Olha para cá. Podem até criticar o teu ministério, pode até criticar a tua chamada, podem até falar que a sua mensagem é louca, mas quando o grandão da Galileia te levar embora, te arrebatar, só vão sentir a falta, só vão sentir a falta. Mas cadê aquela igreja que fazia barulho? Cadê aquele povo louco e maluco que pulava, gritava e exaltava o nome do Senhor? No dia da retirada não perceberão. Você já pensou que é terrível você olhar para a cama e não ver seu filho? Já pensou que terrível você acordar num dia comum, sair para trabalhar, abrir a porta do teu carro, abrir a porta da tua casa e ver um monte de carro capotado, avião caindo, as pessoas sumindo? E você está se preparando ou está preparado? O texto é categórico. Bebiam e festejavam-se, casavam-se e davam-se em casamento, até que as portas se fecharam e ninguém percebeu. Você está achando que a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, vai ser um evento público? Ninguém vai perceber a retirada da igreja. Evento público é aquele que ele aparece como um cavalo branco, os cosmos, aleluia, são abalados, as estrelas do céu caem na terra, a lua não dará o seu brilho, mas se transformará em sangue, o sol virará em trevas. Evento público, irmão, mas a igreja, ela está preparada para o arrebatamento iminente. Eu não estou falando que arrebatamento da igreja é secreto, não. Permitiram, eu vou falar de novo, você não pegou, eu vou falar de novo, não tem problema, olha para cá. Permitiram ver Noé construir a arca, permitiu, aleluia, Noé anunciar a salvação. Vão permitir ver a igreja abrindo aqui e abrindo lá. Deus permite a igreja fazer barulho e tacar em pedra, mas na sua volta iminente não perceberão. Não vão perceber o arrebatamento da igreja. Olha para cá. O evangelista do Novo Testamento, ele fala que a vinda do noivo, ela vai ser como os dias de Noé. Você não percebeu que o mundo está em colapso e todo mundo comprando, vendendo, casando e dando-se em casamento? Você não percebeu que a guerra está em alta? Os rumores de guerra é o que mais se fala. Você não percebeu que estão unindo o governo para atacar uma só nação? Ora por Israel, irmão. Ore por Israel. Ore pela cidade santa. Olha para cá. Muitas coisas acontecendo ao redor e ninguém ficando preparado, brincando de ser crente, olhando aquelas virgens ali, são loucas, não me misturo. Aqueles crentes ali, não me misturo. Deixa eu te ensinar algo na Bíblia. Foram questionar a Jesus Cristo: Jesus,
enquanto nós dormíamos, semearam divisão e contenda entre nós. Arranquemos de nosso grupo? Deixe que o joio cresça no meio do trigo. Deixa eu fazer uma pergunta bem baixinho. Você é maior que Jesus? E por que você quer fazer separação entre joio e trigo? Por que você quer decidir? Olha para cá. Por que você quer decidir quem prega, quem não prega, quem canta e quem não canta? Apóstolo Paulo, ele viu um grupo de pessoas pregando por dinheiro. Sabe o que ele falou? Sejam por vanglória ou sejam por porfias, que preguem a Cristo. Tu é maior que Paulo? Chegaram em Jesus Cristo e perguntaram a Jesus: mestre, tem um povo lá do outro lado da província que não faz parte do nosso grupo, estão expulsando demônio em teu nome, nós vamos lá parar eles. Quem não é contra nós, é por nós. Deixa eu te dar uma dica. Quantas virgens havia? Fala 10. 10 virgens. 5 prudentes e 5 loucas. Elas estavam vestidas diferente? Elas tinham a Bíblia diferente? Olha para cá. Olhava as 10 mulheres esperando um marido. Continua pregando do lado dessa pessoa sem caráter, continua orando por essa pessoa maledicente, continua abençoando esta pessoa profana, continua dividindo o púlpito com essa pessoa que, aleluia, eu vou falar. Não tem problema, irmão. Senta do lado da que dá escândalo, cumprimenta a que veste roupa curta. Não tem problema não, irmão. Que isso, pastor? Está pregando liberalismo? Não. É que naquele grande dia, o especialista, ele vai separar o bode da ovelha, ele vai separar o joio do trigo, ele vai precisar separar o que serve e o que não serve. Fica tranquilo. Deixa falar mal de você, não queira se defender. Jesus não está olhando como você se veste ou como que você fala. Jesus está olhando quem você é. Tem gente que num culto como esse a lamparina está acesa, iluminando o caminho, mas chega em casa a lamparina se apaga. Por quê? Começa a falar do irmão, começa a falar da irmã. Tem gente que vem num culto como esse, a lamparina está até acesa, dando glória com aleluia, louvando o nome do Senhor, mas chega em casa, a lamparina se apaga, porque coloca a música do mundo, começa a falar palavrão. Eu vou falar, Jesus, aleluia. Olha para cá. Tem gente que está num culto como esse, a lamparina está assim, ó, reluzente, aleluia, trazendo a iluminação de Cristo. Eu vou falar. Se escandaliza não. Você está achando que ser cheio do Espírito Santo significa que você é salvo? Você está achando que você ser cheia de Deus significa que você é salvo? Em Juízes, a Bíblia fala que nasce um homem. O Espírito de Deus olha para a mãe dele e fala assim: a partir de hoje você não bebe, você não vai para lugar profano, você não vai mais fazer nada, porque o voto dele é nazireu, desde o ventre. Qual vai ser o nome? Sansão. Desde o ventre Sansão é gerado com o voto nazireu. O voto nazireu não passa esse navalha na cabeça, não bebe vinho, não bebe licor e nem bebidas alcoólicas. O voto nazireu não rela em coisas impuras. Sansão era cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. O primeiro vaso no Antigo Testamento a ser cheio de Deus. Porém,
Deus falou assim, ó, não relem coisa impura. Ele encontra um pote de mel silvestre e um leão morto. A primeira coisa que ele faz, não leva a sério a chamada de Deus. Volta ao Nazireu, não pode casar com estrangeira. Primeira coisa que ele faz, não casa só com uma, mas com várias. Você está achando que ser cheio de Deus significa que você é salvo? Você está achando que você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você significa que você vai entrar no céu? Eu te provo, na parábola das 10 virgens, o que elas tinham nas suas mãos? O que pode acender o fogo da lamparina? E o que o azeite representa? A Bíblia fala que as 10 virgens estavam com a lamparina acesa. Só que tinha uma diferença. As 10 prudentes estavam com a lamparina acesa no culto e estavam com a lamparina acesa em casa. As 10 virgens prudentes estavam com a lamparina glorificando o nome do Senhor na igreja, mas no trabalho não se entregava a piada, não se entregava a fofoca, não se entregava a mentira, não se entregava a profanação, não fazia o pecado da maledicência, não faz, aleluia. Olha para cá, a diferença é que quando o Haroldo grita, olha para cá, aí vem o noivo, elas se levantam, pegam as lamparinas e começam a caminhar iluminando o caminho. Sabe o que isso significa? Cantando, louvando e pregando juntas. Eu vou falar, não vou naquela igreja lá, porque aquele irmão lá, você não sabe o que ele fez. Matou 5. Não vou naquele culto lá não, por quê? Porque aquela irmã traiu o marido dela. As 10 virgens caminhando, ó. A lamparina, a vista. A diferença daquele que é e que não é está no tempo. A pregação verdadeira, pega isso aqui. A pregação verdadeira, ela só pode ter efeito com o tempo. E a heresia, ela só pode ser combatida com o tempo. Como assim, pastor? A Bíblia diz que essas 10 virgens, elas se levantam e elas começam a caminhar. E o texto ele diz assim, ó: e tardando o noivo. Olha para cá. Deus, Ele vai dando corda para esse pecado. Ele vai dando corda para esse pecado. Deus, Ele vai dando corda para esta vida liberal. Deus vai dando corda para mentira. Deus vai dando corda aí, ó, para viver uma vida do jeito que você quer viver. Ah, isso eu faço, isso eu não faço. Nesse lugar eu vou, nesse eu não vou. Com esse irmão eu sento, esse não. Aquele eu cumprimento, aquela não. É? Deus vai dando corda. Só que tem um problema. Ele dá corda com uma mão e segura com a outra. A hora que acaba a corda, ele puxa. Achando que ele solta a corda? Ele puxa. Porque ele escolheu para salvar e não para perder. Ele escolheu para dar vida e não para matar. Só que tem gente que não quer mudar de vida. Tem gente que não quer. Olha para cá, eu vou te provar na Bíblia. Havia 2 homens, Ofni e Finéias. Homens vistos dentro do templo, que carregavam funções importantes, porém roubava a Deus e se prostituía com as irmãs na porta do templo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eles estavam tão acomodados com a vida escandalosa, Deus não fazia nada, não cobrava aqui, não cobrava ali, vamos continuar. A ponto, olha para cá, deles poderem fazer o escândalo à vista do povo. E ninguém fala nada, ninguém fazer nada. Deixa eu fazer uma pergunta. Eles perderam o cargo deles? Deus deu corda, até que ele puxou. Acordou Samuel e disse: menino, vai e fala para o pai desses varão aí, ó, que eu mesmo vou matar os 2. Você está achando que Deus é só amor, irmão?
Fica aí nesse mundo aí achando que Deus é amor. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo de número 17, se não me falha a memória: eu amo os que me amam. Deus puxa a corda de Ofni e Finéias. Eu mesmo vou matar os dois. Nenhuma geração de Eli subsequente mata todo mundo. Até o filho de Finéias é morto no ventre da mulher. Olha para cá. A igreja que Jesus está buscando é a preparada. Aonde está a diferença? Se veste como crente, se prega como crente, se louva como crente. Aonde está a diferença? No azeite. Tem vaso que tem azeite só se dá a oportunidade. Tem vaso que tem azeite só se pregar, só se louvar. Tem vaso que só tem azeite dentro da sua própria. Aleluia, eu vou falar. Não é luz. Jesus ele disse: vós sois sal da sua casa, vós sois luz da sua igreja. Foi isso que ele disse? Vós sois sal e luz do mundo. Olha para cá. Tá as 10 virgens caminhando junto. Tarda, o relógio passa. As 5 virgens loucas, olha para cá, se entregam ao cansaço e dormem. As 5 prudentes se entregam ao cansaço e dormem. Hora que o Haroldo grita: aí vem o noivo. Aí que começa a diferença. O problema do crente, olha para cá, é quando ele se acomoda. O problema do crente é quando ele paralisa. O problema do crente, olha para cá, eu vou falar, é quando ele está, aleluia, acomodado em suas feridas e não percebe que o noivo está vindo. Olha para cá, elas acordam e vê a lamparina das 5 prudentes acesa. Quando ela pega dela, não tenho mais azeite. É mais fácil você sair da igreja do que entrar, rapaz. Falarem que você não presta, não significa que você vai para o inferno. Falarem que você é isso, aquilo, aquele outro, não significa que você está condenado. Assim como que te chamarem mulher ou homem de Deus, também não significa que você está salvo. A Bíblia diz que quando essas mulheres chegam e elas acordem, elas falam assim: ó, me dá o seu azeite, para que nós possamos encontrar com o noivo. A resposta das 5 prudentes é a seguinte, ó. Sabe por que eu não vou te dar? Porque se eu te der, vai faltar para mim e para você. Ah, você não pegou. Na vinda do Cristo, aleluia, você não vai poder comprar a tua salvação. Na vida do Cristo, vão querer ter a vida de oração que você tinha. Na vinda do Cristo, vão querer ter a intimidade que você tinha com o noivo. Na vida do Cristo, vão se arrepender e dizer: eu devia ter pegado aquele folheto, eu devia ter ouvido aquela oração, eu devia ter ouvido aquela pregação, eu devia ter ido na igreja quando me convidaram. Só que tem um problema. Na vida do Cristo, a sua santidade não vai poder ser transferida para outro. Procure se salvar. Procure buscar a Cristo enquanto se pode achar. A salvação ela não é negociável. Eu não posso salvar os meus filhos e meus filhos não podem me salvar. E o que eu faço então? Não seja um Eli da vida que passa a mão na cabeça do pecado. Não seja um Ofni e Finéias da vida que não repreende o erro. Olha para cá. Não tem problema quem que está pregando no altar. Não tem problema quem está cantando.
Apóstolo Paulo, ele disse à igreja tessalônica, capítulo de número 5: não trate com desdém as profecias, retende o que é de bom para você e afasta tudo que é de mal. Olha para cá, porque naquele grande dia, a hora que a trombeta soar dizendo, aí vem o noivo, aí vem aquele que era, que é e o que há de vir. Não se preocupa, porque só vai subir a igreja que está preparada. Eu vou ter que falar isso aqui. Tem gente que é cheio de Deus, prega uma palavra boa, louva um louvor que a igreja chora, mas chega em casa e fala mal dos outros. Tem gente que ainda não apagou do seu telefone aplicativo, foto, música. Tem gente que continua ainda. Eu vou falar. Você está se preparando ou está preparado? A Bíblia diz que a volta de Cristo é iminente, sim ou não? A Organização da Saúde diz que a cada 3 segundos uma pessoa morre. Enquanto eu estava pregando, morreu mais de 10 pessoas já. Está se preparando ou está preparado? Não é tempo mais de brincar de ser crente. Não é tempo mais de você ficar se preocupando, aleluia, com o seu bem-estar. É tempo de você se preocupar com a tua salvação. Para de olhar para o outro. Não deixa de vir na igreja porque você não gosta da irmã, não vai com a cara do irmão. Não deixe de vir na igreja porque você não confia em Ciclano ou Beltrano. A Bíblia diz para você confiar em Deus e olhar para Cristo. Não é para você olhar para fulano ou ciclano, é para você olhar para Cristo. Não deixe de vir para a igreja porque você não gostou da palavra, ou porque o louvor foi desafinado. Pare de querer selecionar a pregação que você vai ouvir, aqui você não vai. Esteja preparado, porque aí vem o noivo. Eu fico triste porque esses dias eu fiz evangelizar uma senhora. Fomos orar por ela. E eu falei para ela: minha irmã, fique em paz, Jesus Cristo já está voltando. Sabe o que ela falou para mim? Não, pelo amor de Deus, Jesus não pode voltar agora. Eu tenho que ver minha netinha nascer. Eu tenho que ver o meu filho. Eu tenho que ver a minha filha. Igreja preparada grita: Maranata, ora venha Senhor Jesus, porque se eu não ver a minha neta aqui nessa terra, eu vou ver ela no céu. Porque se eu não, aleluia, se eu não ver o meu filho aqui nessa terra, eu vejo ele no céu. Não é muito importante se você não comprar um carro aqui nessa terra. O mais importante é você ver carruagem de fogo no céu. Não é muito importante se você não ganhar aquela, aleluia, promessa que foi lhe dada. O mais importante é você ver o rosto do dono da promessa. Aleluia. Tem um louvor que canta que você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir, não tem? Tem muita gente morrendo sem receber a promessa. Por 2 motivos. Um, porque não quer se converter. Outro, porque ele quer te salvar e não te prosperar. Jesus disse: é melhor entrar com o corpo faltando uma parte no céu do que o corpo todo ser lançado no inferno. A pregação da última hora, irmão, a pregação dos últimos dias deve ser essa. Se a igreja realmente quer morar no céu, esteja pois preparado, porque você não sabe o dia nem a hora. Saia deste culto
mas mantenha-se sendo, aleluia, a luz do mundo e o sal dessa terra, mas não seja salgado demais e nem luminoso demais. Seja equilibrado, irmão. Seja uma pessoa que traz e transmite a mensagem de Cristo. Se você está ouvindo fofoca, repreende. Se está ouvindo música do mundo, apaga. Se aleluia. Se está se encharcando na cachaça, para e se encha do Espírito Santo de Deus. Eu vou encerrar aqui, ó. Eu vou terminar aqui, ó. Olha para cá. A Bíblia diz que todas elas estavam vestidas de noiva, sim ou não? E todas elas estavam com a lamparina, sim ou não? Não é? Quando elas dormem, dormir na Bíblia não significa você dormir assim, ó. Significa você se acomodar na chamada, parar de correr na presença de Deus, começar a caminhar. Tem gente que fala, eu estou indo afobado demais, vou diminuir os passos. O reino dos céus é tomado à força, a Bíblia diz. Olha para cá. As duas tinham lamparina, sim ou não? O problema está quando elas dormem, não é? Que quando elas acordam, umas têm azeite. Por quê? Estava com azeite em reserva, estavam preparadas. A outra estava se preparando ainda. E quando acorda não tem azeite para iluminar. Olha para cá. Se a igreja está esperando o Cristo da nuvem, olha para cá. E não é o Cristo que arrebata a igreja, quem que vai levar para lá? Se o Cristo vai estar na nuvem, a igreja na terra, e seremos arrebatados. A Bíblia não fala que Ele vai nos arrebatar. Nós seremos arrebatados. O que não vai nos levar até Ele? É o azeite que está reserva e preparado. É o Espírito Santo de Deus que limpou e habita na casa, que encontra o templo santificado, a noiva preparada para o encontro do noivo. É o Espírito Santo de Deus que te leva até o Cristo. Aleluia. Se me falta o Espírito, como que eu vou chegar até lá? Para de ouvir o que todo mundo fala. Para de dar crédito para palavras de maldição. Lá na nossa casa, a pastora e eu estamos sempre corrigindo um ao outro. Quando nós começamos a falar de algo ou de alguém que não provém do céu, ó, pode parar de falar da pessoa, que ela não está aqui. Um corrigindo o outro constantemente. Jesus quer que você entre lá. Ele não quer que você fica. É por isso que a palavra é dura, porque a porta ela é estreita. A porta ela não é larga. Aqui na terra você pode viver de qualquer jeito, mas para entrar no céu você tem que estar preparado, sem bagagem alguma, sem mancha alguma, santificado em tua presença. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. A mensagem da última hora, ela vem dizer não tem fim, ela não para. Porque Cristo, Ele quer uma noiva que está constantemente preparada, em todo lugar, ambiente ou circunstância. Esteja preparado. Ajuda o seu irmão. Ore pela sua irmã. É melhor ficar ouvindo vários vídeos de pregação no YouTube do que ficar perdendo tempo com coisa que não edifica. É melhor você ficar, aleluia, santo é o nome de Jesus, sendo chamado de santo demais. Você está na igreja demais, não sai mais da igreja, do que ser chamado alguém que está desigrejado, acomodado, parado e dormindo na presença de Deus. É melhor você, estão fazendo chacota na internet com a palavra santa, falando em nome de textos que nem existem,
chamando livros e capítulo e versículo que nem tem na Bíblia. Para quê? Para completar uma frase de piada. Estão brincando com a língua santa, as línguas estranhas, fazendo chacota com as línguas estranhas. Virou piada no mundo crente. As coisas de Deus não é para ficar se brincando, rapaz. As coisas de Deus é santa. Olha para cá. Não tem problema nenhum com uma pessoa que não é crente fazer brincadeira. O problema é você que é crente fazer brincadeira com coisa santa. Eu não fico preocupado quando eu vejo uma pessoa incrédula e ímpia fazendo brincadeira ou tacando pedra na igreja. O problema é você que é crente fala mal de outro crente. O problema é você que é crente fazer brincadeira com línguas estranhas, fazer chacota com a palavra de Deus. Agora tem apelidos dentro da igreja agora, apelidos gospel, ele fala. A igreja que Jesus vai levar é a igreja preparada. E muito em breve a trombeta vai soar, o alarido vai surgir, e queira você ou não, acredite você ou não, todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pode falar mal da tua chamada hoje, pode falar que você não está buscando hoje, não tem problema não, irmã, porque o importante é o grandão que está vindo dentro de você. A madrugada de oração, as manhãs de devocional, a parte da tarde na leitura, aquele culto doméstico que tem na sua casa. O mais importante é a semente que você semeia no trabalho, semeia no Uber, semeia na aleluia no ônibus, na escola. O mais importante é a mensagem que você está carregando. Não é muito importante do que estão falando de você, o mais importante é o que você está falando, aleluia. Oh, glória. Aplauda o nome de Jesus, irmão. O mais importante é o que você carrega e não o que trazem para você carregar. Dispensa da sua vida peso que a humanidade traz. Ah, você é isso, você é aquilo. Esse tipo de bagagem você não pode carregar. Tira da tua vida. Ah, você está falando? É verdade, deve ser isso aí mesmo que você está falando. Repreende. O mais importante é quando chegar na porta, o noivo olhar e falar: eu vos conheço. Tem gente que vai até falar o nome do noivo. O noivo, toque, 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 deixa eu entrar. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aleluia. Amém, meus irmãos? Eu vou ter que encerrar, senão eu vou ficar igual o Pedro, pregando a tarde inteira aqui. Tô cheio de Deus, irmão. O Espírito Santo de Deus me alertou o coração. Não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de levar a igreja de qualquer jeito. Ou você se entrega, ou você mergulha com águas que não dá para caminhar, mas somente abraçado e se entrega ao oceano do Espírito de Deus. Ou você vai continuar no raso e, como diz o ditado, morrer na praia. Porque se você estiver em meio ao oceano, Ele te fala: caminha comigo por sobre as águas. Se você estiver no meio da fornalha, Ele fala: passeia comigo no meio do fogo. Se você estiver no vale da sombra da morte, Ele fala: não tema, porque eu estou contigo. O meu cajado te consola. Se Ele te falar, se alguém te falar te apedrejar, eu vou te crucificar, você vai morrer, não se ligue, não se apode, não tenha medo, porque Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Aleluia. Aleluia. Fala o nome de Jesus.
Jesus, irmão, eu agradeço essa rica oportunidade em o nome de Jesus Cristo. Deus continue abençoando a igreja, casa de oração Ix, esse maravilhoso templo, todos os irmãos que aqui estão em o nome de Jesus, amém? Presbítero Rodrigo, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, gostaram da palavra? Foi forte a palavra de Deus.